Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha de química. Hoje vamos falar sobre relações de massa, tá? Eu vou iniciar a aula de um jeito bem inusitado, mas vocês vão entender lá para frente o porquê eu fiz essa pergunta, tudo bem? Então bora lá. Seguinte, aqui tem um cantor, certo? É o Benito de Paula. Uma foto bem marcante, bem peculiar. E a pergunta que está aí, ó. Quanto pesa um único fio de cabelo do Benito de Paula? Ele é das antigas, você não deve conhecer tanto, mas ele tem uma vasta cabeleira. E o importante é o seguinte, imagina que eu fizesse uma proposta para você, R$ 1 milhão para você descobrir quanto pesa um único fio de cabelo do Benito de Paula. E eu digo outra coisa, você tem uma balança simples, uma balança similar a essa de supermercado que pesa frios, né? Você conseguiria pesar um fio de cabelo dele? Muito difícil. Por quê? O fio de cabelo é muito leve, a balança não tem sensibilidade para isso. Então a gente tem um problema. Como pesar um fio de cabelo do Benito de Paula, certo? E aí eu te dou uma sugestão. A maneira mais lógica, mas não tão provável, porque não depende só de uma pessoa, é fazer isso aqui, ó. Raspar o cabelo do Benito de Paula, pegar tudo que sobrou da cabeleira dele e colocar em uma balança. Eu usei a foto dele, tomei até cuidado para saber o porquê que ele estava careca, né? Ele raspou o cabelo por conta da Covid, tá? Então, a gente retira toda a cabeleira dele, coloca em uma balança, verifica qual é a massa total daquela cabeleira e aí tem que contar o número de fios de cabelo. E a gente tem a seguinte relação, né? A massa de um fio é a massa total do cabelo dividido pelo número de fios, tá? É assim que a gente chegaria numa relação. Eu peguei uma curiosidade que uma pessoa tem em torno de 120 mil a 150 mil fios de cabelo. E em média da população, cada fio de cabelo pesa 3,25 microgramas. Isso equivale a 3,25 a sexta gramas. Muito pequenininho a massa. Então nós temos um problema enfrentando aqui essa relação. Você tem que pesar algo que é muito leve, mas para ter uma massa significativa na balança, você precisa de uma quantidade muito grande. Então, assim como esse desafio que eu trouxe para vocês, você tem que ter você vai trabalhar com valores baixos e quantidades altas. De novo, valores de massa pequenininhos. Para isso, você precisa de uma quantidade enorme. Guardou essa informação? Vai ajudar muito a gente hoje. Continuando. O que eu quero falar hoje? Tá vendo esse nobre rapaz que está na sua tela? Antoine Laurent Lavoisier. É o pai da química moderna, tá? Por que pai da química moderna? Porque ele foi importante pela quebra da teoria do flogístico. A teoria do flogístico, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Falava o seguinte, que tudo que pega fogo, tudo que entra em combustão, tem um elemento chamado de flogístico. Quando pegava fogo, esse flogístico ia embora, ou entrava na substância. Aquilo que não pegava fogo, não tinha flogístico. Meio estranho, mas, gente, a gente está trabalhando com 1700 e alguma coisa, século XVIII. O flogístico também dizia o seguinte, que todo metal, quando é oxidado, quando sofre ferrugem, ele vira um óxido do metal mais flogístico. Então eles diziam o seguinte, se eu deixo um metal parado e ele oxida, não tinham ainda esse conceito muito bem definido de
oxidar, mas se ele sofresse oxidação, se ele enferrujasse, entre aspas, linguagem muito simplória, então o metal ia liberar esse flogístico também, ou seja, a massa do restante seria menor. Tá, professor, eu entendi. Então oxidou, enferrujou, esse flogístico, esse elemento misterioso ia embora e a massa do restante ficava menor, tá? E aí o Joseph Priestley descobriu o oxigênio, o gás oxigênio e o elemento oxigênio, é lógico. E aí começou a importância do Lavoisier. O Lavoisier tem um marco na química, por quê? Para tudo que ele trabalhava, ele anotava e ele verificava a massa. Quem muito ajudou Lavoisier, e dizem as más línguas, quem fazia o trabalho realmente era a sua mulher, né? Marianne, que era uma mulher de origem nobre, falava várias línguas e conseguia traduzir os trabalhos do Lavoisier. E ela era assistente de laboratório dele. Então, eles começaram a anotar tudo e pesar as reações químicas. Verificar a massa das reações químicas. E ele observou o seguinte: quando um metal oxidava, a massa não diminuía. Pelo contrário, a massa aumentava. O uso da balança fez com que o Lavoisier conseguisse quebrar essa ideia do flogístico. Sabe o que ele falou? Imagina, vamos trazer para os dias atuais. Imagina que eu tenho uma palha de aço e deixo na pia, né? Ela molhadinha em contato com o ar. Essa palha de aço vai oxidar. O que é oxidar? Na linguagem simplória. O oxigênio do ar vai aderir a esse metal da palha de aço. Então, se eu conseguisse promover a oxidação dentro de uma balança, a gente ia perceber que, conforme oxidava, a massa aumentava. Por quê? O oxigênio que estava no ar, que inicialmente a gente não considerava na massa total da amostra, aderia à palha de aço, a esponja de aço, e essa massa aumentava. Foi com a ajuda do Priestley. Então, Lavoisier quebra o flogístico e inicia a química moderna, tá? Quando você fala de Lavoisier, muito provavelmente você fala assim: eu sei quem é esse. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente está cansado disso e Lavoisier nunca disse isso. Na verdade, atribuíram a Lavoisier essa frase, mas era um pensamento da época. Mas eu vou dar uma ideia para exemplificar o que eu quero falar. Imagina o seguinte: imagina que numa sala de aula, de um lado tem meninos, do outro meninas, bem separados. Imagina que eu consegui pegar essa sala de aula, olha que ideia muito louca. Eu coloquei essa sala de aula em cima de uma balança. Pesei lá, tantas toneladas. Essa sala está fechada, janelas fechadas, nada entra, nada sai. De repente eu falo: quero que formem grupos. De quantos, professor? Pouco importa, quero que formem grupos. Aí tem gente que forma trio, tem gente que forma quarteto, tem gente que fica em dupla, tem gente sozinho, beleza? Ocorreu um reordenamento, misturando meninos e meninas, tá? Se essa sala está fechada, a massa qual que é? Ah, professor, é a mesma. Nada entrou, nada saiu. Perfeito. O que eu tinha antes, os participantes, as pessoas, são as mesmas. Porém, a organização é diferente. Mudou a massa? Não. Na natureza, nada se cria. Nada entrou. Nada nasceu dali. Nada se perde. Nenhuma pessoa saiu, tá? Tudo se transforma. Era um bloco menina, um bloco menino. Formaram substâncias diferentes, ou formaram grupos diferentes. Certo? Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí eu coloco uma vírgula enorme. Vírgula! E eu continuo em um ambiente fechado.
a gente vai ter uma conservação da massa se o sistema estiver fechado. Ô, professor, mas espera aí. Se eu promovo a oxidação em um sistema fechado, a massa vai aumentar? Cuidado. Se o sistema está fechado, eu considero palha de aço, o prato que tiver, e eu considero, por menor que seja, o ar atmosférico. Certo? Agora, se eu estou promovendo essa reação em um ambiente aberto, pesei a palha de aço. Eu não estou pesando o ar. Certo? Se eu estou considerando um sistema aberto, pesei a palha de aço. Não estou considerando o ar. Aí o ar interage, o oxigênio do ar interage com a palha de aço, a massa aumenta. Perfeito? É aí que o Lavoisier quebra as teorias, inicia uma nova química e é considerado o pai da química moderna. Beleza? Tranquilo. O que a gente vai olhar? Então, na química, a gente tem que medir algo muito pequeno, mas que para essa massa ser significativa num equipamento não muito elaborado, eu preciso de grandes quantidades. Se eu quero pesar o átomo, como que eu vou pesar o átomo numa balança de laboratório? Ela não tem sensibilidade para isso. O que a gente precisa? De quantidades enormes. Lembra a história do cabelo? É a mesma história. Pessoal, foram determinadas a massa do próton. Dá uma olhadinha aqui. 10 a menos 24. Do nêutron. 10 a menos 24 gramas também. É uma massa muito pequena. Professor, por que você não colocou do elétron? O elétron tem massa. O elétron tem massa. Mas ela é muito menor que a do próton e do nêutron. Se ela é menor ainda do que o próton e o nêutron, a gente nem vai considerar. Mas existe. E o que eu quero que vocês vejam aqui? A massa do próton e do nêutron são muito próximos. Então, para considerar a massa de um átomo, eu preciso saber quantos prótons e quantos nêutrons aquele átomo tem. Certo? Como o próton e o nêutron têm uma massa próxima, foi dado a esse valor um apelido, U. Então, se eu disser que eu tenho um próton, eu não vou dizer que eu tenho 1, essa é a massa que foi adotada ao final, e eu já explico por quê. 1,6610 a menos 24. Nossa, que número extenso. Um próton, então eu digo que o átomo tem 1,610 a menos 24. Não, esse número é muito feio. Vamos dar um apelido a ele, vamos criar uma unidade que representa ele, que é a letra U. Então, se eu falo que um elemento tem uma massa de 2U, que é o 2U, por exemplo, eu estou falando que ele tem duas partículas, cada partícula pesando esse valor aqui. Tá? Então, o hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio, 1. 1U. O que eu estou falando? Que ele tem uma partícula equivalente a 1,6610 a menos 24. U, ou uma, que é a abreviação de unidade de massa atômica. Tá? Naquela época se conhecia muito o carbono. Carbono era um elemento conhecido. E o carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons. E o elétron? Para a massa a gente não vai considerar. 6 prótons e 6 nêutrons. Ou seja, o carbono tem 12 partículas que têm uma massa relevante. Qual? 12 vezes 1,6610 a menos 24. É fácil falar? Não. Então a gente vai adotar que o carbono tem uma massa igual a 12U. Beleza? 12U. Então, a unidade de massa atômica é 1/12 do carbono. O carbono não tem 12 partículas que tem massa? Então, uma unidade de massa atômica é 1 dividido por 12, né, do carbono. É 1/12 do carbono.
E aí foi padronizado esse valor de 1,66054. 10 a menos 24. Um valor muito, muito, muito pequeno. Beleza? Então a gente vai adotar agora a unidade U. Quantos prótons? Ele tem, sei lá, 11 prótons. Quantos nêutrons? 12 nêutrons. Soma. Tenho 23 unidades de massa atômica. Eu tenho 23 U. Sabemos que cada U vale 166. Beleza? Mas nesse momento não precisa substituir. Fechou? Próximo. Na natureza, galera, eu tenho inúmeros hidrogênios. A gente tem inúmeros oxigênios. A gente tem inúmeros galhos. Eu peguei o galho que tinha o gráfico bonitinho. Então imagina o seguinte. Cada elemento tem o mesmo número atômico. Então o número atômico do sódio, 11. Do hidrogênio, 1. Não varia. Se mudar um número atômico, mudou o elemento. Porém, um mesmo elemento pode ter massas diferentes. São isótopos. Tem o mesmo número de prótons, massas diferentes. E essas quantidades variam na natureza. Beleza? Para vocês verem aqui, o galho tem parte dos galhos, uma porcentagem de átomos de galho na natureza tem 68,9 U. Uma porcentagem dos galhos na natureza tem 70,9. Tá? Não é um número exato. Não são todos que têm a mesma massa. Por isso, nós precisamos calcular uma média para colocar na tabela periódica. Então, a massa atômica é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos que tem na natureza. Professor, como que faz isso? Aqui, peguei uma fotinha do livro. Elemento neônio. Na natureza, 90,92% do neônio tem massa igual a 20. 0,26% tem massa igual a 21. 8,82% tem massa igual a 22. E nenhum igual a 23. Tudo bem? Como que a gente calcula a média das massas do neônio? Olha lá. Eu fiz o seguinte, 90,92 tem massa igual a 20. Mais 0,26 vezes massa igual a 21 U. E 8,82% tem massa igual a 22. Então, eu multipliquei a massa a abundância. Abundância isotópica. E dividi por 100. Por quê? Porque é uma conta em termos de porcentagem. 90,92% massa 20. 0,26% massa 21. E 8,82% massa 22. Massa atômica do neônio. Fiz as multiplicações. Massa atômica do neônio deu 2017,9 sobre 100. Massa atômica do neônio. A média ponderada estaria mais próximo do 20, porque a maior porcentagem tem massa igual a 20. Mas, pela média deu 20,179 U. É a média de todos os átomos de neônio na Terra. Tudo bem? Então, como que a gente vê na tabela periódica? Dá uma olhada. O número atômico é inteiro, 10. Então, lá, o número atômico do neônio é fixo e é um número inteiro, vale 10. A massa é uma média. Lembra aquela média que a gente calculou? 20,179. Olha lá, eles arredondaram. 20,180. Todos os elementos da tabela periódica vão ter uma média. Vejam, o enxofre, 32,06. O hidrogênio, 1,008. Tá vendo? São sempre números quebradinhos, porque é uma média dessas massas na natureza.
Perfeito? Beleza? Tranquilo? Então tá ótimo. Perfeito. Então a tabela periódica fica com esses números quebradinhos. Beleza? Bora lá. Agora, e a massa molecular? Ué, se eu estou trabalhando... Se eu tenho o valor do indivíduo, eu consigo calcular o valor da massa do grupo, certo? A mesma coisa aqui. Se eu tenho o valor da massa do átomo, eu consigo calcular a massa da molécula. Olha aqui a água. Ué, a água é constituída de 2 hidrogênios. A gente trabalhou com ele arredondado. Cada hidrogênio vale 1 U. E 1 oxigênio. Cada oxigênio vale 16 U. Certo? Ou seja, a massa de uma única molequinha de água, 18 U. Perfeito? 18 unidades de massa atômica. Beleza? Agora vamos lá. Eu fiz uma relação aqui, ó. Uma unidade de massa atômica pesa 1,66 10 a menos 24, certo? Quantas unidades dessas partículas eu preciso para aparecer na minha balança 1 grama? Uma unidade de massa atômica pesa 1,66 10 a menos 24. Quantas partículas pesam 1 grama? E aqui está. 1 grama contém 6,02 10 a 23. Se eu fizer aquela regra de 3, vai chegar aí. Certo? Então, para juntar 1 grama utilizando partículas, eu preciso de 6,02 10 a 23 partículas para chegar em 1 grama. Vejam, elas são tão levinhas que a gente precisa de muito para chegar numa massa de 1 grama. Quem disse isso? Esse aqui, ó, esse italiano, Amadeu Avogadro. Amadeu Avogadro. Como a gente utiliza quantidades específicas e números muito grandes, a gente dá apelido. Ué, 12 unidades, 1 dúzia, certo? Aqui também, a gente também tem o direito de dar um apelido para essa partícula, ou para essa quantidade, perdão. A gente chama do famoso mol. Eu sempre digo que mol é um pacote que tem uma imensa quantidade de partículas. Quantas? 6,02 10 a 23 U. Beleza? Ele causa medo, é um mol. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar com essa unidade. Mas lembrem, mol é um pacote que tem 6, 10 a 23 coisas. Se eu falar que eu tenho 1 mol de cabelos, eu estou dizendo que eu tenho 6 sextilhões de fios de cabelo. Se eu falar que eu tenho 1 mol de formigas, eu estou falando que eu tenho 6 sextilhões de formigas. Se eu falar que eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6 sextilhões de conjuntinhos de moléculas de água. Tá? 6 sextilhões moléculas de água. Agora, se eu falar que eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 6 sextilhões átomos de hidrogênio. Tudo bem? Perfeito? Sim ou não? Por favor, curte, dá um like, se liga na química e se inscreve lá no meu canal. Falou? Um grande abraço, gente. Essa aula tem que ser revista. Volta, assiste mais de uma vez. Um abraço, tchau, tchau.